Paulette Guevara Fara nasceu no dia 20 de julho de 2005 no município de Huixquilucan, eu acho que é isso, no México. E ela era filha de Mauricio Guevara, um corretor de imóveis, e Lisette Fara, uma advogada. Além disso, ela também tinha uma irmã mais velha chamada Lisette. A Paulette nasceu prematura de 25 semanas, o que dá algo em torno de 5 meses e meio a 6 meses. Então ela era um bebê muito pequeno e isso fez com que os médicos pensassem que ela não fosse sobreviver, só que surpreendentemente ela conseguiu sobreviver. No entanto, com algumas limitações físicas, ela tinha dificuldades motoras, não conseguia andar normalmente e também desenvolveu um distúrbio de linguagem que dificultava bastante a sua fala e a comunicação. E por conta dessas limitações, ela precisava da ajuda de alguém o dia todo. Mas mesmo com todas essas coisas, ela levava uma vida bem normal para uma criança da idade dela. Como as outras crianças, ela frequentava as aulas e na época ela estava no jardim de infância. Avançando para o dia 19 de março de 2010, era um final de semana, a Paulette, já com 4 anos de idade, fez uma viagem com o pai dela e com a irmã para uma cidade chamada Vale de Bravo, que ficava a cerca de 2 horas de distância da casa dela. E a mãe dela não foi junto nessa viagem, porque supostamente ela faria uma outra viagem com uma amiga, embora existam pessoas que acreditem que ela teria ido se encontrar com um amante após algumas brigas com o marido. Mas mesmo assim, no dia 21 de março, que era um domingo, todo mundo voltou junto pro apartamento e a mãe dela teria colocado tanto ela quanto a irmã dela para dormir naquela noite. E aí, no dia seguinte, era uma segunda-feira, a babá da Paulette, a Érica, vai até o quarto dela para poder acordá-la para aula. Só que quando ela chega lá, ela não encontra a Paulette em lugar nenhum do quarto, então imediatamente ela informa o sumiço dela, a Lisette. E ela diz que não tinha conseguido encontrar a menina em lugar nenhum, então elas começam a procurar pelo apartamento. E nisso, o Maurício conta para a irmã dele o que tinha acontecido, que a filha dele tinha sumido. E a própria irmã dele, que faz a denúncia, ela faz uma queixa às autoridades sobre o desaparecimento da menina. Então, quando os policiais chegam na casa, eles começam a verificar o local, né? E eles percebem que não havia nenhum sinal de luta, nem de arrombamento, de roubo. Tanto as janelas quanto as portas estavam intactas. E além disso, as câmeras de segurança do condomínio não registraram Paulette do lado de fora. Então tudo indicava que ela não teria saído do condomínio, né, do prédio. Uma busca foi feita na região, as babás falaram que foram averiguar o bairro para ver se conseguiam encontrar ela em algum lugar. Só que elas também não conseguiram nenhum sinal do paradeiro da menina ali pela região. À noite, a mãe dela fez um apelo em rede nacional para que quem soubesse aonde a Paulette estivesse ajudasse a localizá-la. Ela também contou das dificuldades que a filha tinha e que ela precisava tomar um medicamento que, por sinal, era muito difícil de conseguir e muito caro. E durante essa entrevista, ela também disse que quem estivesse com a Paulette poderia deixá-la em um shopping ou em algum outro lugar que fosse lotado, que essa pessoa não receberia nenhuma punição, que a única coisa que ela queria era a filha dela de volta. Depois disso, a mídia passou a divulgar fotos da Paulette e houve uma enorme repercussão nas redes sociais para tentar encontrá-la. No dia 27, a Lisette deu uma outra entrevista, só que dessa vez na casa dela. Ela estava no quarto da Paulette, sentada na cama dela, e ela mostrou algumas roupas e brinquedos da filha. No dia 29 de março, o procurador-geral anuncia que a Lisette, o Maurício e as babás da Paulette, a Érica e a Marta, seriam colocados sob uma ordem de restrição devido a inconsistências em suas declarações. Ele alegou que em algum momento algum deles mentiu em suas confissões e que isso teria tornado difícil esclarecer uma linha firme de investigação. Ainda no dia 30 daquele mês, os pais dela passaram horas na delegacia e depois eles foram transferidos para um hotel para que a polícia conseguisse fazer uma nova busca no apartamento que eles moravam. Eles contaram com a ajuda de cães farejadores e teve um momento em que as buscas precisaram ser paralisadas devido a um apagão que teve no prédio. Mas quando os policiais retomaram as buscas, eles acabaram encontrando os restos mortais da Paulette por volta das 2 horas da manhã do dia 31, caído no vão entre a cama e a parede do próprio quarto dela, já em estado avançado de decomposição. Uma autópsia feita no corpo indicou que a morte da menina havia sido acidental devido a uma asfixia mecânica por obstrução das cavidades nasais e compressão tóraco-abdominal. Também foi revelado que a menina dormia com um pano ortopédico sobre a boca para impedir que ela dormisse de boca aberta. E em uma tentativa de remontar o que poderia ter acontecido naquela noite, os peritos sugeriram que ela pudesse ter rolado durante a noite e caído no vão entre a cama e a parede e não conseguido sair de lá. Havia hematomas nos cotovelos e joelhos dela, mas não haviam sinais de abuso físico e nem sexual. Também não foram encontrados vestígios de droga, nem de substâncias tóxicas no organismo dela, e tudo indicava que ela havia se alimentado pelo menos 5 horas antes de vir a óbito.
No dia 4 de abril, o juiz concedeu liberdade aos pais da Paulette e às babás, e enquanto eles falavam separadamente com os policiais, o Maurício e a Lisette começaram a se acusar. Um dizia que não confiava no outro, ele dizia que a Lisette era culpada e ela dizia que o culpado era ele, mas no final a polícia não conseguiu provar quem era o real culpado, porque não existiam provas concretas que ligassem nenhum dos dois, e nem as babás no caso, e sem contar que a essa altura muita gente já tinha circulado pela casa toda, muitas pessoas tinham entrado e saído dali, e isso já tinha alterado completamente a cena do crime. E aí então, sem conseguir achar um culpado para esse caso, começaram a surgir várias teorias sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. A primeira era de que o próprio pai dela seria o culpado. Muitas pessoas acreditam que ela já estava morta quando chegou de viagem naquele domingo, e que um amigo do Maurício, que na época era um procurador-geral, teria ajudado ele a encobrir o caso, por isso que quando a babá contou do sumiço da filha, quem teria ligado para a polícia não teria sido ele, mas sim a irmã dele. Já a segunda teoria diz que a Lisette era a culpada e que ela havia assassinado a Paulette por causa da deficiência dela. Segundo fontes, quando a babá informou que a Paulette não estava no quarto, ela permaneceu muito calma, principalmente levando em consideração que a filha dela, uma criança de apenas 4 anos de idade, havia sumido do próprio quarto e ela não estava em lugar nenhum de casa. Além disso, existem fontes que dizem que em uma das entrevistas que ela deu, ela falou a seguinte frase: "Ainda que eu perca minha filha Lisette, eu ainda tenho minha outra filha, o que sou muito estranho para as pessoas." A terceira teoria fala da irmã dela, que ela sentia muitos ciúmes de toda a atenção que a Paulette recebia e que por isso, acidentalmente, ela teria asfixiado a irmã dela e que os pais dela teriam tentado ocultar o que tinha acontecido para poder protegê-la. Inclusive, tem um caso aqui no canal da John Benny Racing que também existem teorias envolvendo o irmão dela. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E a quarta teoria diz que os pais dela são os culpados, que eles teriam agido juntos, principalmente porque o casamento deles não ia bem e depois que tudo saiu na mídia e eles começaram a ser investigados, um começou a culpar o outro. Segundo essa teoria, eles teriam feito isso porque eles não iam bem financeiramente e eles levavam uma vida bem cara. Então, se o caso ficasse famoso na mídia, as pessoas poderiam doar dinheiro no intuito de ajudar com investigadores particulares e isso poderia ajudar eles a se restabelecerem. Além disso, existem pessoas também que acreditam que a ideia deles era pedir um resgate. E como os avós dela tinham muito dinheiro, eles poderiam dar o dinheiro do resgate para eles. No geral, o caso da Paulette foi muito midiático. Ela apareceu em outdoors, anúncios de televisão, jornais, e essa teoria poderia explicar o motivo de tudo o que aconteceu, mas só ressaltando novamente, isso tudo não passa de teoria, não tem nenhuma comprovação até hoje de que alguma dessas coisas possa realmente ser real, que possam ter acontecido, e até então a versão oficial da polícia é de que ela morreu devido à asfixia mecânica acidental. E eu não sei se vocês também ficaram com essa dúvida, né, em relação ao cheiro, mas eu li em algumas fontes que o cheiro teria sido abafado, né, por causa dos panos, né, os tecidos que estavam ali. Então, por isso, todo mundo que entrou no quarto não teria conseguido sentir o cheiro do corpo dela em decomposição. Mas é isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse caso, o que vocês acham que aconteceu naquela noite, se o corpo da Lisette já estava lá, se ele não estava e foi colocado depois. Existem pessoas que acreditam que o corpo dela tenha sido removido e depois tenha sido colocado no lugar. Então, deixa pra mim aqui embaixo a opinião de vocês. Só lembrando que se você não tá inscrito, não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, vai me ajudar muito. Ativa o sininho também, porque vai ter vídeo até domingo e segunda-feira tem mais vídeo. Então não esqueça de ativar o sininho pra você não perder nada. Só lembrando também que eu tô no Spotify, eu tô deixando o link pra vocês na descrição. Então é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo caso.